Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Eu me chamo Pedro Aguiar e hoje vamos dar o pontapé inicial a essa série de vídeos onde eu quero introduzir as neurociências a um público que não tem muito contato com a base dela, que para mim é a anatomia. E a partir dessa série de vídeos que eu vou fazer, vamos ter uma noção melhor da anatomia do sistema nervoso e de seus componentes. Sou graduando de psicologia já no 8º semestre. Também sou presidente da liga acadêmica da minha universidade, que envolve as neurociências. E também já fui monitor de neuroanatomia 3 vezes dentro dela. Além disso, eu disponibilizo o meu Lattes, caso alguém tenha curiosidade em ver outras coisas que eu já participei e fiz nesta minha carreira acadêmica. Esta série de vídeos vão conter informações sobre todas as partes do sistema nervoso, todos os seus componentes e uma breve explicação sobre estes. Além disso, eu estou querendo propor de fazer alguns vídeos correlacionando essas estruturas com vivências do cotidiano e etc. Então, por onde começamos a estudar neuroanatomia? Na minha jornada até agora, eu vi muitas formas, pesquisei, fui atrás de videoaulas, de livros e etc. E agora eu vou trazer aqui para vocês as 3 melhores formas que eu encontrei de estudar e que deram mais certo para mim. Porém, a gente tem que lembrar que não existe uma forma mais fácil de pegar esse assunto, porque o primeiro contato com ele vai ser bem desastroso, porque a neurociências ela tem essa entrada meio nublosa, meio não sei o que eu estou vendo aqui, de fato, mas o importante é persistir. E as maneiras que eu encontrei vão ser adequadas para mim. Então, pode não ser, ou pode ser, adequado a quem estiver assistindo isso. Vai no seu ritmo, porque as neurociências é um campo muito vasto. Então, se você quiser adentrar mesmo nela, você não vai parar de estudar. Você vai percorrer um longo caminho, um longo percurso até você encontrar alguma área que te interesse mais na neurociência, porque se for estudar tudo, não vai dar certo. E então, mediante tudo isso, a melhor alternativa, sim, a alternativa coringa, vão ser os livros. Pelo menos para essa parte de anatomia, onde vamos conter muitas imagens, muitos conceitos importantes para neurociências, vão estar nesses livros principais de anatomia, onde eu vou recomendá-los a vocês no final desse vídeo. Vou eleger 3 livros, onde eu vou explicar o passo a passo deles e a ordem de dificuldade que eu elenquei eles. Então, estes métodos que foram elencados aqui por mim, foram 3, né? Que foram os flashcards a partir do aplicativo Anki, onde eu consegui memorizar bastante diferença de estruturas dentro do sistema nervoso, além de conceitos-chave, onde são apenas frases pequenas, mas que me auxiliam bastante na revisão destes assuntos. Então, a segunda maneira que eu encontrei mais eficiente para mim foram os exercícios, onde teve essa aplicação de conhecimento das estruturas que eu estava estudando no momento, e a partir disso eu consegui visualizar melhor os conceitos que eu tinha lido anteriormente e fixou muito bem na minha cabeça. Mesmo não tendo necessariamente a presença de imagens das peças anatômicas, a visualização dos conceitos através desses exercícios torna mais fácil quando você vai revisitar estas estruturas e deixa o percurso mais fácil. E a terceira maneira que eu encontrei é uma maneira que normalmente as pessoas falam, mas elas não entendem que tem um embasamento nisso.
quando a pessoa fala, por exemplo, me explique como se eu tivesse 5 anos, esta metodologia já é consolidada. Ela se chama L5, que é uma sigla do inglês. Me explique como se eu tivesse 5. No caso, 5 anos. Aí, por meio das IAs, a gente vai conseguir implementar isso no nosso estudo. Lembrando que o uso de IA deve ser moderado e não uma muleta, e sim uma ajuda no seu estudo. Sendo que é individualizado e não dependente desta ferramenta para a consolidação desse estudo. Então, começando a lista de livros que eu elenquei, primeiro vamos ter o Fundamentos de Neuroanatomia de Ramon Cosenza. Ele tem só 156 páginas, então é bem tranquilo de ler, assim, estrutura por estrutura, e ele é bem resumido, o que torna bem mais fácil para quem está tendo o primeiro contato com ele. A linguagem dele é simples também. As figuras são bem desenhadinhas, bem cartunescas, então é de fácil compreensão. E também sua conceituação é vaga, mas ainda assim é precisa. Porque Cosenza é um profissional de ponta. Então ele conseguiu transformar esse assunto tão denso em uma coisa mais enxugada, porém sem perder o seu valor. Segundo, vamos ter o nível 2, né, que é o Neuroanatomia Funcional, de Ângelo Machado, que tem como coautora sua filha. Ele aí já é um próximo passo, porque as figuras que contém ele são bem reais, bem ao inverso de Cosenza, do Fundamentos. Esse vamos ter imagens mais próximas do real, das peças como elas são na realidade em si. E também vamos ter imagens de ressonância magnética, onde a gente vai adentrar bem mais fundo do que Cosenza fez. E ainda assim a gente não vai chegar até o fundo deste assunto. E também em neuroanatomia funcional, Machado ele traz muitos exemplos de síndromes, de transtornos, então torna bem mais visível a interferência de distúrbios do sistema nervoso em patologias do corpo. Terceiro também, agora dando um passo bem grande, que esse livro aí é bem complicado de entender, porém eu enxergo como um passo à abertura de portões, onde a gente vai romper com a neuroanatomia e vai se familiarizar também com a neurofisiologia do sistema nervoso. Baer, ele fala muito bem nesse livro. Tem quadros com vários outros autores neste livro também, onde as neurociências permeiam muitos âmbitos, e a partir disso a gente consegue visualizar de fato que as neurociências elas percorrem por muitos assuntos, muitas áreas, e a gente precisa se familiarizar com ela, porque cada vez mais a gente descobre sobre ela. Ela é um assunto interminável, que a gente sabe muita coisa, porém não sabe nem 20% da capacidade do nosso cérebro e das nossas estruturas do sistema nervoso. Não é à toa que direto saem estudos, saem artigos em que eles quebram com a ideia do passado. Então, a gente vai precisar criar esta base em neurociências para a gente conseguir entender de fato o que são as neurociências e qual o seu impacto na nossa vida. Aqui são algumas referências que eu deixo para vocês acessarem. Elas são importantes, mas como estava nos slides anteriores,
os livros, eles de certa forma vão se tornando obsoletos por conta de que, como eu falei, ideias são quebradas de tempos em tempos. Então, a gente tem que se familiarizar com algo que não é duradouro, e sim que é uma ideia, ela se mantém, porém a sua estrutura pode ser mudada. Eu gostaria de agradecer ao meu editor, Estevão, Jean Estevão, e muito obrigado pela atenção.